Ainda em relação à questão dos feriados religiosos símbolos, juristas, ao discutir a constitucionalidade da presença de símbolos religiosos em órgãos públicos, já se posicionaram afirmando que determinadas práticas amplamente aceitas pela população não podem ser abolidas por lei ou decreto, tendo em vista o apego da população a essas tradições ou símbolos. Hoje você vai no mundo inteiro, o Brasil é representado pelo Cristo Redentor, como a França é a Torre Eiffel, como os Estados Unidos é a Estátua da Liberdade. Imagina se nós decidíssemos hoje tirar o Cristo Redentor da paisagem do Brasil. Ele é hoje muito mais um símbolo turístico do que um símbolo religioso. Ele hoje faz parte da figura, digamos assim, do Brasil no mundo. Isso seria mais cultural. E inúmeras outras questões, como a gente já falou ontem, questão de nome de cidade. Se a gente for ver, a cidade onde hoje tem mais praticantes de cultos afros, ela tirou o São, mas ela continua se chamando Salvador. A cidade de São Salvador da Bahia, que hoje é só Salvador. E não impede que os cultos afro tenham se disseminado muito mais que em qualquer parte do Brasil. Se nós formos entrar nessa questão, eu sou católico, pela defesa da minha religiosidade, eu quero que tire todos os nomes marxistas de todas as cidades, ruas e praças ao meu redor, porque eu me sinto ofendida na minha religião. Eu sou evangélico, eu quero que tire todos os nomes de santos de todas as cidades ou de todas as ruas. Eu sou ateu, e aí você vai. Eu sou... Tudo teria que ser tirado. O que restaria? Sim. Mas, veja, se nós retirarmos tudo, o que restaria? As nossas ruas teriam que ser chamadas A, B, C, D, E. Bom, mas aí vai ter a Y, vai ter a K e ter a W, que já foi uma controvérsia delas voltarem para o alfabeto. Afinal de contas, o alfabeto brasileiro não tinha essas letras, porque não existe palavras em português que tenham. Então já não pode ter rua Y, W e K, porque são estrangeirismos. Então vamos botar número. Mas qual o alfabeto? Indo-romano? E aí a gente vai entrar numa controvérsia que tira o foco da discussão principal, que são os conflitos e as discriminações. É aquela história, quando eu estou preocupada com que cor eu vou colocar no meu cabelo, eu não estou preocupada com o que eu tenho dentro da cabeça. Nós estamos nos preocupando com a maquiagem, com o embrulho do presente, e não com o conteúdo do presente. Normalmente, quando a gente tira a discussão do que é o cerne da questão e a gente passa para a embalagem do presente, a gente está querendo desviar a atenção da discussão principal e necessária, que é a discriminação, que é a desigualdade. Assim, os feriados religiosos no Brasil seriam mais uma referência a práticas e tradições culturais do que privilégios à religião católica, visto que inclusive os não católicos gozam dos mesmos, sem distinção. Inclusive, deve ser acrescentado que existem feriados religiosos que se referem a outras religiões, como o Dia do Evangélico, no Distrito Federal e no Amapá, a festa de Iemanjá em diversos estados, sobretudo no Nordeste. Alguns estados têm feriados que são ligados ao povo de santo, a festa de Iemanjá, Dia do Espiritismo no Rio de Janeiro, dentre inúmeros outros que nós desconhecemos espalhados pelo Brasil. A laicidade também assegura o direito à participação de membros religiosos no governo ou na vida pública, excluindo, no entanto, as relações de dependência ou aliança com a entidade religiosa a qual estejam vinculadas. Então, um padre, um pastor, um pai de santo podem ser prefeito, governador, senador, qualquer cargo público. Inclusive, nós temos deputados, nós temos senadores, nós temos vereadores que eles usam nas suas plataformas o fato de serem religiosos. Como disse Mariano, irmão vota em irmão. O que não pode é que o Estado tenha uma vinculação com uma congregação religiosa. E aqui vale, inclusive, observar que na primeira Constituição nossa, não podia se alistar como eleitores nenhum religioso que tivesse feito voto de obediência.
Então, só eram excluídos os religiosos que tivessem feito voto de obediência. Por quê? Entendiam os legisladores da época que uma vez que ele fez voto de obediência, ele votaria em quem fosse ordenado a ele. Então, o meu superior vai me dizer, já que eu tenho um voto de obediência, eu não sou livre para votar em quem eu quero. Se eu não sou livre para votar em quem eu quero, eu não devo ter o direito de votar. Isso só esteve na nossa primeira Constituição. E impedia a presença de religiosos em cargos públicos. Então, quem elaborou isso não sabia o que estava falando, porque não existe religioso que fez voto de obediência. Mas, veja, quando você fala, eles não sabiam o que acontecia porque não tem religião que não tenha voto de obediência. No imaginário das pessoas, só a Igreja Católica tem, porque você tem claramente quais são os 3 votos que o católico faz. Você não vê isso em relação às outras religiões. Quando o que você diz é perfeitamente verdade. Há uma obediência não declarada, inclusive em relação a quem não faz voto de obediência. Se o meu pastor disser que eu não devo votar no candidato fulano, eu não voto. Se o meu líder espiritual, do espiritismo, no candomblé, na Umbanda, disser que eu não voto, eu não voto. É um voto de obediência. E veja que o voto de obediência, ele é mais claro ainda. Teve uma época que eu conversei, eu tinha alguns colegas de trabalho que eram contra uma greve de servidores públicos. Eu disse, por que você votou a favor? Porque na Assembleia eu estou lá a favor da greve. Por que você é a favor? Porque o partido decidiu. Eu disse, como assim? Não, eu sou do PT e o pessoal do PT decidiu que nós vamos fazer a greve. Se você é a favor, não, mas o partido decidiu. É voto de obediência. Para mim, exatamente igual. Então, não é uma obediência religiosa, mas acaba se tornando, como Mariano falou, a questão da religião civil. Agora, desculpa eu voltar um pouco, porque eu fiquei com tempo na hora. Sobre o culto afro. Segundo a própria Convenção do Culto Afro, Salvador está em 4º lugar. Porto Alegre, Rio de Janeiro e São Paulo. As primeiras cidades. Em número de fiéis, realmente é uma das coisas que chama bastante atenção, porque no caso eu sou gaúcha, e no Rio Grande do Sul, o número de pessoas negras, porque a gente associa culto afro a negros, o número de pessoas negras é muito pequeno em relação ao total da população. E é um lugar onde houve um desenvolvimento muito grande dos cultos afros. A própria cidade onde eu nasci, chama Cachoeira do Sul, ela é uma cidade originalmente formada por imigrantes italianos e alemães. E você tem alguns dos terreiros mais antigos do Rio Grande do Sul na cidade de Cachoeira do Sul. Então, são realidades que no Brasil, inclusive vários estudiosos com quem eu conversei na França, que falavam sobre as religiões afro, eles diziam, a gente vai para o Brasil primeiro, com a ideia de que a maior parte dos brasileiros são negros ou são mulatos. Muitas vezes, quando eu dizia que era brasileiro, você tem certeza? Eu digo, bom, sempre me disseram isso, a não ser que eu tenha sido adotada e eu não saiba. Mas eles já têm essa ideia. E quando eles chegam aqui, eles encontram, inclusive mães e pais de santo, louros dos olhos azuis e pele bem branca, eles ficam pasmos, como se a religião tivesse a ver com a cor das pessoas. E não tem. Então você tem realmente, como você disse, Salvador não é a cidade onde tem o maior número de pessoas praticantes dos cultos afro. Desculpa, realmente foi um equívoco ter mencionado, mas foi nesse aspecto de que realmente é a cidade que é do São Salvador. O que Salvador tem é muita fama. Mas realmente a gente tem. Você veja, Salvador é uma cidade que a gente pode falar em grandes extremos. Salvador é a cidade no Brasil que mais tem igreja católica, e havia inclusive um ditado popular que dizia que Salvador, você podia assistir uma missa em cada igreja do ano, porque teriam 365 igrejas. Não é verdade. Você tem que levar mais de um ano para ir a todas as igrejas de Salvador, porque tem mais do que 366, se eu não me engano são 372, alguma coisa assim. Então a gente tem um ano e mais alguns dias para visitar todas as igrejas de Salvador. E ao mesmo tempo é o lugar onde você tem os terreiros mais antigos, mais estabelecidos e com uma estrutura hoje que, de certa forma, são mais representativas, socialmente falando, do que outras denominações religiosas. Então, é um lugar de extremos. É um lugar que é reconhecido no Brasil pelos cultos afro, mas que a grande festa é do Senhor do Bonfim. Onde há toda uma
uma presença de pessoas portando roupas ligadas ao povo de santo, onde há uma espécie de mistura que não é um sincretismo entre as diversas religiões. Talvez seja para a gente uma espécie de laboratório necessário a gente passar. Ninguém consegue estudar religião sem conhecer Salvador. Realmente Salvador é algo que no Brasil é extremamente representativo dessa multiculturalidade brasileira, dessa mistura que formou o povo brasileiro, que é sui generis. Não tem em nenhum outro lugar do Brasil uma mistura como a nossa aqui. Então, se quisermos entrar então novamente no campo da polêmica, poderíamos questionar nomes de cidades que fazem alusão a santos católicos, nomes de ruas que homenageiam santos ou personalidades de diversas religiões, etc. Entraríamos em uma verdadeira caça às bruxas que levaria ao questionamento da própria história da nação, surgida sob os auspícios da Santa Cruz. E aí, eu achei interessante essa charge que vem uma pessoa responsável pelo poder público, e ela diz o seguinte: lamentamos, madame, mas eu acho que você está segurando um símbolo religioso dentro de um estado público, o que não é permitido. Então, Maria teria um símbolo religioso nos braços e ela deveria ser banida da vida pública. Então, todo tipo de manifestação, e a gente vê muito em escolas públicas, representações religiosas de crianças para significar o que é o Natal, até para que as pessoas contextualizem o que significa o Natal na história do mundo ocidental, porque a própria denominação do nosso ano, porque nós estamos em 2011, os muçulmanos estão em 5.000 alguma coisa, os judeus estão... Por quê? Qual a razão que a população do Ocidente usa esse calendário? Bom, o nascimento de Jesus. Quem é esse Jesus? Quem é ele na história? Bom, eu não preciso entrar na questão da fé. Eu acredito que Jesus é o Filho de Deus, ou, como disse ontem o nosso palestrante, é um revolucionário que foi massacrado pela polícia e acabou... Então, veja que eu não preciso entrar na questão da fé, mas é um marco da civilização ocidental o nascimento de Jesus Cristo. Que vocês forem ver, os muçulmanos consideram Jesus Cristo como um dos profetas. Os judeus, a mesma coisa, não consideram que ele é o Filho de Deus, mas ele é apenas um dos profetas, tanto que os anos dele são contados diferentes. Para que eu possa contextualizar a criança, o jovem, o estudante, na própria história da humanidade, eu não posso deixar de falar no nascimento de Jesus Cristo. Porque nós temos antes da era cristã, depois da era cristã. O que é a era cristã? O que é ser cristão? Da onde vem a palavra cristão? Você tem que falar na imagem de Jesus Cristo. Sim, a cultura e a história. E veja que também é um marco interessante que a própria França, quando começa a discutir a questão da religião nas escolas, todos os relatórios da época, em 2003 é um grande relatório, justamente por causa da polêmica dos véus, e em 2005 novamente uma reafirmação, já que era o centenário da laicidade do Estado. E eles vão discutir sobre isso, e eles dizem a incultura religiosa é que faz com que boa parte dos nossos jovens sejam manipulados hoje por extremistas. E quando ele fala em incultura religiosa, ele não está falando em catequese, em proselitismo. Ele está falando que eu preciso saber o que é cada povo. Quando a gente estuda, por exemplo, em História da Educação, nós vamos falar sobre educação na Índia, nós temos que falar sobre o sistema de castas. Não quer dizer que eu concordo ou não concordo, eu tenho que falar sobre o politeísmo, eu tenho que falar... Eu não professo a religião ou professo a religião, mas eu tenho que falar sobre ela. Por quê? Porque aquelas práticas religiosas influem na história do Brasil, ou na história da nossa educação. A mesma coisa, não dá para falar em história da educação do Brasil sem falar dos jesuítas, sem falar do Ratio Studiorum, sem falar de José de Anchieta, sem falar de uma série de nomes, independente de eu gostar deles ou não, se achar que os jesuítas fizeram um bom trabalho ou não, e gostar dos jesuítas como religiosos ou não. Eles fazem parte da história do Brasil e devem ser citados. Agora, os juízos de valor, se eu gosto ou não gosto, se eu concordo ou não concordo, se eles estão certos ou estão errados, não é competência da academia. A academia deve se ater
a fatos e dados. A fé, novamente, é do domínio do privado. A religião faz parte do domínio do privado. O fenômeno religioso é do domínio público. Então, a gente tem que ter essa distinção. Poderíamos discutir ainda a questão do ensino religioso na escola, que tem gerado calorosos debates na atualidade, tendo sido inclusive tema do encontro anual da Sociedade de Teologia e Ciência das Religiões, a SOTER, deste ano 2011, mas novamente nós entraríamos em uma discussão que fugiria o âmbito dessa exposição. Nesse caso, se vocês tiverem interesse, vocês me cobrem depois, eu tenho uma série de textos escritos a respeito do ensino religioso, porque é justamente uma das minhas áreas de pesquisa, e eu aponto em determinados momentos que não há incompatibilidade em se ensinar as religiões em um Estado laico. O que é incompatível é se fazer catequese em escola pública. Porque se eu coloco meu filho numa escola confessional, se eu sou católico, boto numa escola batista, eu sei que ele vai ter uma catequese batista. Mas eu estou fazendo um contrato entre eu e aquela igreja, ou eu e aquela instituição religiosa. A pública não. Eu coloco meu filho aqui porque eu não tenho outras opções para o meu filho. Então, o Estado é obrigado a dar uma educação igual para todos, sem privilegiar ninguém. E aí, sem privilegiar religião nenhuma. E veja que, quando você coloca nas escolas, o que normalmente tem? Católico, evangélico e outros. Já começa que evangélico é todo mundo que não é católico, mas tem algum tipo de religião como se fosse algo comum, quando a gente sabe que cada igreja tem uma diferença entre elas. Evangélico é todo mundo igual, evangélico. Católico também, todo mundo igual. E outros é todo mundo que não for evangélico ou que não for católico. O que a gente faz com outros? Manda jogar futebol, manda para a biblioteca, dá aula de moral, porque a gente não sabe o que fazer com eles. Então, isso foi o ensino religioso durante muito tempo. A lei atual, ela diz que o ensino não pode ser confessional, mas nós temos alguns, no caso o Rio de Janeiro é o único que é claramente confessional. Nós temos alguns estados onde você hoje, caso de São Paulo, dá história das religiões. Você tem estados como Pernambuco que dá ética e moral. Mas a Constituição é bastante clara, quando ele citou o artigo 210, parágrafo único. É a única disciplina que consta da Constituição Federal. O ensino religioso será a matéria obrigatória das escolas brasileiras. Não é nem obrigatório na Constituição se ensinar em português. Não é obrigatório se ensinar matemática, física, química, biologia ou qualquer outra coisa. Mas é obrigado a se ensinar ensino religioso. Então, veja que isso é complicado. Então, quando o rapaz faz a pergunta, você acha que o ensino religioso corre risco? Hoje corre um risco bastante grave. Inclusive porque nós temos um representante no Conselho Nacional de Educação, que eu prefiro não citar o nome, mas quem estuda sobre ensino religioso sabe, que é um dos grandes detratores do ensino religioso no Brasil. É uma das pessoas que dirige o OLE, o Observatório da Laicidade do Estado, e que todos os escritos dele são contra a existência do ensino religioso. E não tem ninguém no Conselho Nacional de Educação que defenda a permanência do ensino religioso. Inclusive, existe uma comissão em andamento para acabar com o ensino religioso. Talvez o grande equívoco tenha sido incluir com o nome ensino religioso, o que embute naturalmente a ideia de catequese. Quando, em outros países, não se fala especificamente ensino religioso, se fala ensino dos fatos religiosos, ensino de moral e ética, e outros nomes que podem ser utilizados. Mas o nosso é bastante claro, é ensino religioso, e é matéria constitucional. Então, não vai ser tão fácil acabar com o ensino religioso, porque exige uma emenda à Constituição. O difícil é regulamentar o funcionamento do ensino religioso. Inclusive porque, como eu citei ontem para vocês, tem uma portaria do MEC, justamente uma portaria do Conselho Nacional de Educação, que diz que os diplomas para o ensino religioso não podem ter validade nacional. Então, são diplomas para um local. Porque entende o Conselho Nacional de Educação que, como a LDB fala que o ensino religioso deve atender às realidades locais, um diploma nacional, um professor formado numa região onde tivessem determinados tipos de religiões,
fosse para uma outra, onde aquelas religiões não existem, não conhecesse esses locais, talvez ignorasse nos seus ensinamentos aquelas religiões que ele não conhece e ensinasse sobre religiões que no local não existem ou não são importantes. Então, são dados que vão entrar nessa grande discussão, por isso que eu prefiro não entrar agora nessa polêmica do ensino religioso, talvez num outro momento, talvez num outro encontro.